Salve Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Nós iremos meditar hoje, na aula de segunda-feira, o capítulo 4. Neste capítulo, que vai dos parágrafos 120 até o 134, São Luís vai nos apresentar a perfeita devoção à Santíssima Virgem, é também a perfeita consagração a Jesus Cristo. Então, o que ele vai nos mostrar nesse capítulo? Essa característica, da perfeita devoção, que nos leva à perfeita consagração a Jesus, e aí o que de fato estamos entregando nesta verdadeira devoção. E também ele vai meditar conosco a renovação das promessas do batismo. Então, no começo aqui do capítulo, no parágrafo 120, ele vai dizer assim: a mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois que Maria é de todas as criaturas a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que de todas as devoções, a que mais consagra a alma e conforma a nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem. Quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais será consagrada a Jesus Cristo. Eis porque a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que a perfeita devoção e consagração à Santíssima Virgem. Então, é aquilo que a gente já viu, não é segredo nenhum o que ele está falando aqui nesse primeiro parágrafo. Aí, então, no artigo 1º deste capítulo, ele vai dizer: uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. É por isso que São Luís, o termo que é utilizado é consagração total. Aqui ele vai explicar por que a consagração recebe este nome de consagração total, que é o que difere a devoção de São Luís das demais devoções marianas. Então, aqui no parágrafo 121 e 122 está o cerne da devoção total, desta consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de por ela pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe o nosso corpo com todos os seus membros e sentidos, a nossa alma com todas as suas potências, nossos bens exteriores que chamamos de fortuna, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Numa palavra, tudo que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo que no porvir poderemos ter na ordem da natureza, da graça e da glória, e isto sem nenhuma reserva, sem pretender nem esperar a mínima recompensa de sua oferenda e de seu serviço, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela. Então, aqui São Luís, neste parágrafo 121, ele explica porque esta devoção, esta consagração é chamada consagração total, porque entregamos-nos inteiramente nas mãos de Nossa Senhora, Tanto o nosso corpo, com sentidos, quanto a nossa alma, quanto os nossos bens materiais, presentes e futuros, quanto os nossos bens interiores e espirituais, as nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Então, é uma consagração total, irrevogável, e que a gente não espera nada em troca, a não ser esta honra de pertencer a Jesus pelas mãos de Maria. Aí aqui, então, no parágrafo 122, ele vai nos explicar e destacar o que são essas boas obras. Quando a gente fala entregar para Nossa Senhora as nossas boas obras, os nossos méritos, as nossas
os nossos frutos espirituais, o que isso significa? Então ele vai falar aqui: importa notar que há nas boas obras que fazemos duas coisas: a satisfação ou valor satisfatório e o mérito ou valor meritório. O valor satisfatório é uma boa ação que satisfaz a pena devida pelo pecado ou que obtém alguma nova graça para a alma. O valor meritório é uma boa ação que merece a graça e a glória eterna. Nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório e meritório. Então, o que isso quer dizer? Todas as nossas boas obras, todos os nossos frutos espirituais, né? As orações que fazemos, os jejuns, as penitências, as mortificações, uma esmola que a gente dá, alguma oração específica que a gente faz, adorações, participações nas celebrações eucarísticas, receber a comunhão, tudo isso que a gente faz que tenha valor, né, satisfatório ou meritório para a nossa alma, seja para ser uma penitência de algum pecado cometido, ou seja meritório que nos alcance um grau de elevação na glória no céu, ou a diminuição da pena no purgatório, as indulgências parciais ou plenárias, tudo isso a gente entrega para Nossa Senhora, né? E aí como que funciona isso? Aí é como se fosse um banco, vamos ter essa imagem, né? Então eu rezo lá um terço, ganhei uma moedinha. Eu faço uma adoração, ganho outra moedinha. Eu participo, faço um jejum, outra moedinha. Eu mortifico em alguma coisa, outra moedinha. E aí todas essas moedinhas, que são as minhas boas obras, que eu vou juntando, ao invés de eu colocá-las num cofrinho e guardá-las na minha casa, que seria a minha alma, até o dia que eu for prestar contas para Deus, o que é eu entregar isso para Nossa Senhora? Nossa Senhora é como se fosse um banco. Eu entrego para ela o meu cofrinho, e ao invés de eu ter lá um cofrinho com 10, 20 moedas, ao entregar para Nossa Senhora esse cofrinho com as minhas boas obras, com as minhas boas ações, os meus méritos e as minhas satisfações, Nossa Senhora, como esse banco, ela recolhe do mundo inteiro, de todos os seus consagrados, todos aqueles que se consagraram pelo método de São Luís e se tornaram escravos totais porque entregaram tudo a ela. Ela recolhe então todas essas boas obras, e aí ao invés de eu ter um cofrinho com 10 moedas, Nossa Senhora, ao recolher do mundo inteiro, ela vai ter milhões de moedas para utilizar. E aí ela vai utilizar essas boas obras para aqueles que mais precisam e sempre para a maior honra e glória de Deus. Aí o que ele vai falar aqui mais embaixo? Damos-lhes nossas satisfações para que ela as comunique a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus. Então, ao oferecer então para Nossa Senhora esses meus méritos e essas minhas satisfações, ao invés de eu deixar lá num cofrinho que não está rendendo juros, eu entrego nas mãos de Nossa Senhora, ela recolhe as boas obras de todos os outros consagrados no mundo, com aquele volume de boas obras, que é um volume infinitamente maior do que eu teria sozinho, ela realiza a obra dela de salvação para aquelas almas que mais precisam. Então é isso que é o cerne da consagração total, é eu me entregar inteiramente às mãos de Nossa Senhora, tanto espiritualmente quanto materialmente. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras dia a dia. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem, pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, esta dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro. Então aqui São Luís vai nos dizer que nós não precisamos nos preocupar. As minhas boas obras não vão me fazer falta? Eu vou ser condenado ou eu vou ficar mais tempo no purgatório porque eu cedi para Nossa Senhora as minhas boas obras, os meus méritos, as minhas satisfações?
Não, ele está dizendo aqui que não, que eu não terei mais direitos sobre elas. A partir do momento que eu me consagro, eu entrego tudo nas mãos de Nossa Senhora. Ela quem vai saber usar da melhor maneira possível aquela minha boa obra, aquela minha boa ação. E vai usar para uma alma que mais necessita e principalmente para alcançar mais almas para Deus. E aí eu não preciso ter medo, porque o que São Luís está dizendo? Sem, entretanto, que esta dependência prejudique de modo algum o estado da alma atual ou futuro. Então, de forma alguma que Nossa Senhora, ao recolher os meus méritos e as minhas satisfações, se eu vier a precisar de alguma forma, ela não irá me socorrer. Muito pelo contrário, se eu já entreguei tudo nas mãos dela, eu vou ser um dos primeiros que ela vai socorrer, caso eu venha precisar destas boas obras e destas ações para a minha conversão e a minha santificação. E isso aqui é tão lógico que se eu já me entreguei, se eu me dispus, né? Se eu despojei-me desses méritos para entregar nas mãos de Nossa Senhora, é porque o meu desejo é que eu tenha uma vida santa, né? Claro que a gente peca todo dia, a nosso processo de conversão é diário, mas é um caminho que a gente está escolhendo de santidade. Então, a nossa tendência é evoluir na fé, é crescer nessa caminhada e não regredir, né? Claro que às vezes a gente escorrega, a gente cai, nós somos frágeis, né? Nós vimos isso no capítulo passado. Mas o importante aqui é eu entender que ao entregar para Nossa Senhora esses métodos, eu não me prejudico de forma alguma. A consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele, e a nosso Senhor como nosso fim último. E aí, então, ele vai entrar na questão da renovação das promessas do batismo, né? Esta consagração, a consagração total, ela é uma renovação das promessas do batismo. E aí ele vai explicar para nós o porquê isso é tão importante a gente conhecer essa dimensão das promessas que assumimos no batismo, né? Então, ele vai dizer assim no parágrafo 126. Esta devoção podia se chamar muito bem de uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Todo cristão antes do batismo era escravo do demônio. Na ocasião do batismo, o cristão renunciou a Satanás, às suas pompas e obras e tomou Jesus Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. É o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Nesta devoção, fazemo-lo nós mesmos, voluntariamente e com conhecimento de causa. Por que aqui então é chamada a perfeita renovação das promessas do batismo? Porque lá no nosso batismo, alguém assumiu esse compromisso por nós. É o nosso padrinho, a nossa madrinha e os nossos pais. Aqui na consagração, neste ato voluntário de consagração, nós mesmos, de livre e espontânea vontade, estamos assumindo esse compromisso de quê? Renunciar ao demônio, ao mundo, ao pecado, a si próprio e nos entregarmos inteiramente nas mãos de Jesus pelas mãos de Maria. Por essa devoção, damo-nos, porém, a nosso Senhor e lhes consagramos o valor de tudo aquilo que somos e temos. Então, de onde pode vir esse desregramento universal que vivemos, se não do esquecimento em que se vive das promessas e dos compromissos do santo batismo? E aí ele então vai dizer, se a gente olha ao nosso redor e vê que o mundo está tão corrompido e tão desregrado, tão desordenado, desarmônico, é porque nós nos esquecemos dessas promessas que fizemos no batismo, ou que alguém assumiu por nós, mas hoje com a consciência, na idade da razão, a gente consegue perceber que temos condições de assumir e viver estas promessas. E aí ele vai citar, inclusive, que no Concílio de Sens, a causa principal da corrupção reinante vinha do esquecimento e da ignorância que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo, e que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram.
Não é natural que se faça isto presentemente e de um modo perfeito por esta devoção e consagração a Nosso Senhor por intermédio de Maria Santíssima? E aí então ele vai dizer que o melhor meio para a gente combater esta corrupção e esse desregramento que existe no mundo é relembrando os cristãos desta verdade, né, da verdade assumida lá no batismo, e que não há um meio melhor de fazer isso, de renovar as promessas do batismo, senão pela consagração perfeita a Jesus através da verdadeira devoção a Nossa Senhora. E aí, do parágrafo 131 até o 134, então ele vai esclarecer algumas dúvidas daqueles que poderiam se sentir amedrontados com relação a este fato de se entregarem totalmente a Nossa Senhora. Né? Se eu entrego tudo aquilo que eu tenho de bom, de mérito, de boa obra, eu posso me prejudicar ou eu posso prejudicar algum familiar ou um amigo? E aí São Luís mais uma vez vai esclarecer que de forma alguma, né? Aí ele no parágrafo 132 vai dizer assim: alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria, o valor de todas nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, nos torna impotentes para socorrer as almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores. A esses respondo que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nós termos devotado e consagrado sem reserva a Jesus e Maria, que saberão muito bem o valor dos nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual para eles ou para qualquer outros em necessidade. Segundo, porque esta prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. E aí, inclusive, ele vai dizer, né? A partir de então que eu sou consagrado, eu não posso rezar por ninguém? Alguém que me pede uma oração, eu não vou poder fazer essa oração? Não, eu vou poder rezar por aquela pessoa que me pediu a minha oração, a minha intercessão. Mas eu não posso garantir que aquela oração que eu faço irá para aquela pessoa ou para aquela situação pela qual eu estou rezando, né? Nossa Senhora que vai recolher lá no seu, lembra lá do banco, ela vai recolher lá no seu tesouro todos os méritos e boas obras dos seus consagrados e ela vai aplicar para aqueles que mais precisam. Né? Mas ela é uma boa mãe, ela é uma mãe terna, uma mãe justa. É claro que ela não vai deixar de atender aqueles que nos pedem intercessão. O que é importante é que eu tenha esta consciência, que eu já não disponho mais das minhas orações ou das minhas boas obras. Eu posso continuar a rezar para as pessoas que me pedem, mas as minhas boas obras, Nossa Senhora é quem vai distribuir as graças e os méritos para aqueles que mais precisarem. E aí no parágrafo 133 e no 134, que são os dois últimos deste capítulo, São Luís vai dizer: outros dirão talvez, se eu der à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório? Esta objeção, produto do amor próprio e da ignorância da liberalidade de Deus e de sua mãe, destrói-se por si mesma. Uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo o que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória e o reino de Jesus, por intermédio de sua mãe, e que se sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que as outras neste mundo? É uma incoerência, São Luís está nos mostrando isso. Ter esse tipo de pensamento já é uma ardilosa cilada que o maligno nos impõe. Porque é muito pelo contrário, né? Se somos estas almas que queremos nos desapegar disto aqui, né, deste mundo corrompido, queremos colocar a Deus em primeiro lugar e lhe devotar tudo aquilo que somos e temos e oferecer-lhe todas as nossas boas obras para que ele as use da melhor maneira possível pelas mãos de Nossa Senhora,
Esta alma que está se oferecendo, se entregando inteiramente, não está dando valor nenhum a si, só quer mesmo dar glória a Deus e lhe servir. No outro mundo ela vai ser prejudicada? É uma incoerência, né? Aí ele vai dizer, muito ao contrário, é a esta alma, como veremos a seguir, que nosso Senhor e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. E aí então São Luís interrompe esse parágrafo, esse capítulo, encerra esse capítulo, mostrando isso, que não precisamos ter nenhum tipo de medo, que todas as nossas boas obras serão utilizadas para aqueles que mais precisam de graça santificante para se converter, né? O próprio Evangelho, Jesus vai dizer, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então, é isto que Nossa Senhora faz com a consagração, né? Com aqueles consagrados que lhe devotam tudo o que são. Ao oferecermos e nos entregarmos totalmente a Jesus pelas mãos de Maria, Nossa Senhora se torna esta depositária de graças para distribuir essas graças em favor da conversão dos pecadores que mais necessitam da graça santificante. Então não precisamos ter medo, né? Muito ao contrário, sigamos confiantes de que a nossa decisão é a melhor decisão que estamos tomando na nossa vida. Vocês vão poder viver essa experiência. Quem já passou sabe como a consagração é este marco divisor na vida espiritual, e esta intimidade que passamos a ter com Nossa Senhora, ela nos abre os olhos e passamos a ver este mundo com outros olhos. Nós tomamos um certo distanciamento e vemos aquilo que realmente é importante. A gente se preocupa em passar por esta terra fazendo o que for possível para que outros se salvem, especialmente aqueles que estão aí cegos, surdos, estão atados sem progredir na fé, aqueles que não creem, aqueles que não buscam, Então Nossa Senhora mesmo em Fátima, o anjo de Portugal vai pedir o quê? Senhor, peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não te amam, Então é isso que Nossa Senhora quer fazer. Ela quer usar os nossos méritos, as nossas satisfações para conseguir mais almas para Deus, para que distribuindo essas graças conforme as necessidades das almas, especialmente aquelas que não buscam, Jesus seja mais conhecido, mais amado, mais seguido e reine no maior número de corações. Então, ele termina este capítulo nesses parágrafos, e aí no próximo encontro nós meditaremos o capítulo 5º. Nós vamos terminar esse momento agradecendo Nossa Senhora mais uma vez por toda a sua dádiva, na nossa caminhada, e que ela continue intercedendo por nós, nos fortalecendo neste propósito, nesta nossa decisão de sermos seus escravos de amor e de tudo lhe entregarmos, na certeza de que esta é a melhor decisão que já tomamos na nossa vida. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fiquem com Deus, que até o próximo encontro vocês deixem aí pra gente as dúvidas, os comentários, a partir aí do testemunho de vocês, e estamos aqui à disposição. Sigamos em frente com as mãos, mãos dadas com Nossa Senhora. Salve Maria!